Olá, mais uma vez, com a permissão do Divino Mestre, estamos aqui com o programa Medicina em Destaque no canal 525 da NET Claro TV Mar. O programa Medicina em Destaque traz para você profissionais que se destacam pela sua labuta, por fazer da sua vida um hino sagrado em defesa da saúde e da vida. Trazemos hoje um grande cardiologista e cirurgião cardíaco e, confesso, um amigo pessoal a quem admiro tanto, Dr. Alfredo Aurélio Rosa. Ele vai conversar conosco hoje sobre bloqueios cardíacos. Mas antes de passar a palavra para ele, nós vamos passar a palavra à instituição que mantém esse programa com seu patrocínio. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. E aqui estamos com o professor Alfredo Aurélio. Professor Alfredo Aurélio, como é difícil tirar você da sua agenda para estar aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, o programa Medicina em Destaque é inteiramente seu. Ô Gerson, um prazer sempre estar perto de você e poder contribuir de alguma forma com os seus telespectadores em trocar alguma ideia. É sempre uma felicidade, né? Você deixa a gente muito tranquilo aqui. Maravilha. E tranquilo fica os nossos telespectadores quando conhecem um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado. Alagoano? Eu sou um alagoano de coração, né? Mas sou um carioca da gema, nascido no Rio, quando meu pai fazia Direito na Faculdade Nacional de Direito, né? Nasci lá, ele ainda estudante, né, com minha mãe, e depois, com 2 anos, eu voltei para cá. Cresci em Alagoas. E crescendo, passou por que caminhos? Que colégios? Eu estudei no colégio Cônego Machado, um colégio da rede estadual, depois ao Colégio Marista e depois à Universidade Federal de Alagoas. A primeira e única escolha, medicina? A primeira escolha foi medicina. E durante o curso eu me apaixonei um pouco pelas leis e fui fazer direito e acabei me formando em direito. Maravilha. Pela Faculdade Fama, né? Virei professor lá uma época. E sou um estudante do direito. Irmãos? Tenho um irmão, sou filho único, mas um Sim. irmão de criação que é irmão, né? Sim. Da mesma ordem. E uma sobrinha que virou irmã. Olha aí. Então, nós todos crescemos na labuta do pai e da mãe. Cursou medicina em que faculdade? Na Universidade Federal de Alagoas. E por que cardiologia? Eu sempre fui fascinado pela coisa da vida propriamente dita. Então, nada no nosso organismo vive sem o coração. Sim. Então, partiu primeiro dessa filosofia, né, de achar que o coração era o órgão mais importante, embora não seja. Mas foi uma paixão à primeira vista. O centro da vida, até porque durante muito tempo a declaração de óbito assinada era parada cardiorrespiratória, né? Depois passou para a morte cerebral e em seguida a morte encefálica. Depois da faculdade, escolhendo cardiologia, migrou, saiu para pós-graduação, alguma coisa nesse sentido? Eu fiz residência médica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, fiz cirurgia cardiovascular. Era 1 ano de cirurgia geral e 4 anos de cirurgia cardiovascular. Depois voltei para cá e trabalhei mais de 25 anos como cirurgião na Santa Casa e outros hospitais, e hoje ainda atuo
como cirurgião, no Hospital Vida, no Hospital Santa Mônica. Então, a gente trabalha, né? Trabalhar com o coração é tão romântico, muitas vezes, né? Mas, assim, o que é que mais lhe fascina em ser cardiologista e ter essa afinidade com aquele órgão que é o centro das emoções, não é? Quando está estressado, ele acelera e, às vezes, em alguns estados de tristeza, ele fica no basal. Fala um pouquinho desse órgão tão importante. Bem, é verdade. O coração, falando do ponto de vista fisiológico, né? O coração é uma máquina que nenhuma outra, por mais avanço que se tenha em tecnologia, se alcança. É uma máquina mais potente que um foguete que vai ao espaço, do que uma espaçonave que vai passear no espaço sideral, né? O coração é um órgão de uma força tremenda e que faz a gente poder viver, por exemplo, 100 anos, 120 anos. Se a doença não acometer nada no organismo, ele é o responsável por isso, né? Da longevidade da gente. Então, essa é um fascínio grande desse poder, né? De uma bomba de músculo, é uma bomba muscular, não é uma bomba a cavalos, motores, o explosivo, a propulsão por explosão. É um músculo que bate e a gente vai vivendo. Então isso fascina. Às vezes, em algumas emoções, né, diz que o coração bate, mas às vezes apanha diante das emoções no discurso. Sim. Às vezes você, imbuído da emoção, o seu coração sofre também, né? Começa a bater a partir de que idade gestacional? Terceiro mês? O coração bater? Sim. 21 dias. 21 dias? No primeiro mês. Maravilha. Na terceira semana. E é aquilo que causa mais emoção aos pais no momento de uma ultrassonografia, né? É o tum-tac. Tum-tac é o que a gente chama de ritmo, né? Sim. É o ritmo? São as duas bulhas do coração, né? Mas que normalmente devem ser cadenciadas. Sim. Ter realmente essa sonoplastia. Tum-tac, ou tic-tac, ou tum-tum, não interessa, mas tem que ser as duas de forma cadenciada, né? Tum-tac, tum-tac, tum-tac. E assim, 100 anos. 100 anos ou mais, né? E você dorme e ele tum-tac? Continua. Você nada tum-tac? Você se apaixona ele tum-tac? Sim, é verdade. É lindo demais, né? O coração é fantástico. Só que algumas vezes ele possui algumas patologias que aceleram, são as arritmias, não é? Existem também alguns processos inflamatórios, né? Que são as miocardites. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bloqueios, né? O que são bloqueios, Alfredo? Os bloqueios cardíacos, definindo de uma maneira simples, é a lentificação dos batimentos cardíacos. Um retardo, né? Um retardo daquela função excitocondutora própria do sistema nervoso cardíaco, né? O coração, ele é um órgão que possui células nervosas diferenciadas que ele próprio faz o seu estímulo, né? Isso é um fenômeno mágico da vida, né? Ele próprio faz o seu estímulo. Ele origina o seu estímulo e conduz para as outras partes do coração para fazer esse sincronismo de duas cavidades batendo em cima, duas cavidades batendo embaixo, de maneira síncrona e fazendo com que o sangue corra através dos vasos sanguíneos. Então, quando há uma diminuição dessa capacidade excitocondutora no coração, o coração bloqueia. Há bloqueios que são benignos, há bloqueios que vão dar problemas. Agora fiquei curioso mesmo, realmente assim, o que excita lá no nosso sinoatrial, né? Isso é o mesmo estímulo que faz a gente respirar, né? A gente sabe que é a adrenalina, o
o neurotransmissor próprio desse estímulo, mas é como a respiração, que nasce de um estímulo nervoso no centro respiratório, né? E a gente respira que nem percebe o quanto é fundamental para se viver, né? E lá é por meio de outros neurotransmissores. Aqui, o neurotransmissor no coração é a dopamina ou a epinefrina ou a adrenalina. Não dá para estabelecer um nexo com uma energia maior ou uma inteligência, uma força maior para que coordene esse tuntaque? Bem, eu sou crente em Deus, então eu acho que aí chega um pouco o limite, né? Tem o limite bioquímico, que a gente sabe o que são os neurotransmissores que estão envolvidos, mas é que ele próprio, quer dizer, não é o cérebro que manda, ele origina o seu próprio. Tanto é que quando a gente troca corações, ou seja, implanta um coração de uma pessoa em outra, a gente desconecta do cérebro. Os telespectadores estão aqui numa expectativa, né? Então, vamos ver. Foi tirado agora no transplante do Faustão, né? Foi tirado o coração de alguém, esse coração não continuou batendo, ele saiu parado, né? Sai parado. E é implantado nele. Implanta os vasos. Ele já está numa circulação extracorpórea, não é? As máquinas estão controlando a circulação dele. Aí vai e implanta esse coração que está parado, aí ele volta a bater lá. É isso mesmo. Esse coração novo volta a bater com o seu nó sinusal, que é quem origina todos os estímulos, do coração doado. No coração doado. Não é mais o do receptor. Então, é um órgão do organismo fenomenal, como outros órgãos, outras células, mas essa célula excitatória originária do coração, chamada nó sinusal, é uma coisa fantástica do ponto de vista de natureza, de como faz. Tanto é que a gente insiste em dizer que o melhor ritmo não é o ritmo do samba, do carnaval, o melhor ritmo é o ritmo sinusal. Ritmo sinusal. Eu tive a curiosidade, até tenho guardado até hoje, nunca esqueci, de um transplante de um jovem, né? Os pais, a mãe era médica e doou, não é? Mas além do momento extraordinário do coração voltar a bater, lá no peito do receptor, existe um bailar, não é? O bailar das mãos do cirurgião. Entendeu você? Sim. Aquele baile, né? E fazer com que entre no ritmo sinusal é algo assim, como diz um colega meu, inenarrável. Você não consegue encontrar palavras para descrever esse momento, né? E como a gente fica tanto pensativo, né, de que toda a medicina vem de Deus, dessa proeza, né, da ciência em fazer um coração voltar a bater no outro, né? A cardiologia, nos últimos 50 anos, avançou por demais e avança todo dia. E é uma especialidade que conseguiu chegar ao seu clímax, que é o transplante do órgão, né? E com resultados muito bons. É uma terapia consagrada. Então, a cardiologia conseguiu substituir o órgão por outro, né? A gente ainda tenta buscar um melhor órgão artificial, que a gente tem bons aparelhos para médio tempo, mas não para viver ainda definitivamente, né? Anos e anos com aparelho artificial. Mas é uma especialidade que conseguiu fazer isso. Outras especialidades também, o rim, mas o coração tem realmente, o pulmão, o fígado também. Mas o coração, a sua terapia, ela é consagrada e se tornou, tecnicamente, do ponto de vista cirúrgico, mais fácil até de fazer o transplante do que outras cirurgias complexas do coração. Até porque, segundo as informações colhidas nas redes sociais, o transplante de coração do Faustão demorou 2 horas, né?
É uma cirurgia muito bem padronizada, indicada e com um órgão bom. Isso. A cirurgia costuma ser Um prognóstico bom. Doutor Alfredo, quais são os tipos de bloqueios que existem? Olha, existe uma dezena de bloqueios, mas os bloqueios clínicos importantes, mais que a gente podia deixar como mensagem aqui, são os bloqueios atrioventriculares, os bloqueios em que o que nasce no átrio não passa por ventrículo. O estímulo do átrio não passa. Porque nós podíamos, analogicamente, dizer que nós somos o ventrículo. Eu estou vivo aqui por causa do meu ventrículo esquerdo, você também. Então, quem tem ventrículos bons, vive bem. Quem tem ventrículos ruins, vive mal. Então, se o estímulo não chega aos ventrículos para bater bem e dar o fluxo em todo o organismo, para os outros órgãos viverem, a gente pensar, ter as nossas ações, se isso é efetivo, muito bem. Quando perde essa ligação elétrica, ou há uma lentidão, baixa-se a frequência cardíaca e o coração não desempenha o adequado para a demanda que se exija a ele. Sei. Existe uma sintomatologia inicial? Só complementando, sim. Os bloqueios são os bloqueios de primeiro grau, os de segundo grau e os de terceiro grau, bloqueios totais. Existem outros níveis de bloqueios, menor do que o bloqueio AV de primeiro grau, que são bloqueios muito subclínicos, que às vezes não têm uma relevância em se fazer o tratamento, ou que alguns remédios conseguem resolver. Quem está com um bloqueio clínico, um bloqueio que traz uma clínica importante, ele pode sentir tonturas, síncopes ou desmaio, né? O desmaio, né? Tonturas ou desmaio. E pode também sentir um cansaço, tá? Cansaço, tonturas e desmaio. Dói? Não costuma dizer, mas não costuma doer. Mas pode ser que uma dor tenha a ver com a causa primária do bloqueio. Por exemplo, dói porque infartou e o cara bloqueou. Porque o infarto leva a todos os níveis de bloqueio. Pode levar. Existe bloqueio de ramos também, né? Sim. Como é que... São bloqueios dos ramos divisionais do feixe de His, né? Tem o ramo esquerdo e o ramo direito. Tem o ramo direito e o esquerdo do feixe de His. E o esquerdo em anterior e posterior. Cada nível desse pode ser bloqueado. Nós identificaremos isso através do eletrocardiograma ou do Holter, que é um eletrocardiograma dinâmico, e a gente detecta através do conhecimento de como as ondas eletrocardiográficas se dispõem nas derivações do eletrocardiograma, e a gente determina se aquele bloqueio é no ramo direito, é no ramo esquerdo, é no anterior esquerdo ou no posterior esquerdo. Quem tem bloqueio tem perigo de vida ou risco de vida? Quem tem bloqueio do segundo grau, sim, tipo 2, para os mais avançados... Aquela mensagem que não chega no ventrículo. E pode ter bloqueios que começam em... Eu tenho um ritmo normal, faço um bloqueio de primeiro grau, um bloqueio de segundo grau tipo 1, e aí a gente vê essa progressão. Se houver progressão de bloqueios mais avançados, isso requer cuidado e terapia eficiente e rápida. Como se detecta um bloqueio? Além dessa sintomatologia inicial, existe um exame complementar para o diagnóstico? Primeiro, a frequência cardíaca é verificada, né? Os bloqueios costumam fazer bradicardia, diminuir a frequência, que conceitualmente é abaixo dos 50, 48, 49 é bradicardia. Pois não. Isso aí é um eletrocardiograma normal, por exemplo, a frequência mais ou menos de 100 batimentos é um eletrocardiograma normal. Sim. Esse aí você já vê que não há, às vezes, uma associação entre uma ondinha pequena que antecede aquela onda maior retilínea, a onda P. Tem momentos que tem duas ondas P para um QRS grande.
E outras vezes, no último quadro embaixo, a onda P está completamente dissociada do QRS, dessa linha maior retificada. Então, esses são os 3 graus de bloqueios cardíacos importantes. O do primeiro grau, o do segundo e o do terceiro grau. E como tratar um bloqueio? Os bloqueios são tratados a partir dos bloqueios de segundo grau. Os outros? Se a causa, aí ia depender da causa do bloqueio. Sim. Se a causa do bloqueio é, por exemplo, o uso de remédios que causam bloqueio, o tratamento é tirar os remédios para retornar aos níveis normais. Alguns remédios, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, e alguns outros antiarrítmicos podem causar bloqueios. Então, uma causa disso pode ser uma hiperdose desses remédios. Então, vamos tratar mais assim, quais as principais causas de bloqueios? Existe o medicamentoso. O medicamentoso, que você vai ter que retirar o remédio que causa. O outro pode ser uma injúria de um infarto? Uma injúria de um infarto, que a gente espera e vê se há uma recuperação do tecido lesado, por exemplo, o tecido nervoso, adjacente ao infarto. Se não recupera, aí vai se fazer uma estimulação artificial, através de marca-passos, que podem ser externos para os casos de terapia temporária e para os casos definitivos, que têm que ser implantados por via transvenosa. Que outros agentes etiológicos tem no bloqueio? Pode ser diabetes mellitus, pode causar também? Contribui para que haja os problemas nervosos, ou seja, nos nervos que inervam o coração. Mas uma doença própria do Brasil, do Nordeste, é a doença de Chagas, que afeta diretamente o sistema condutor do sistema e dá vários graus de bloqueio. Então, mais um, né? E outras causas, doenças do tecido conjuntivo, como lúpus, eritematoso sistêmico e outras doenças autoimunes, podem alterar. Há uma outra causa farmacológica, que são quando se submetem-se à quimioterapia. Os quimioterápicos podem fazer com que degenere o sistema nervoso cardíaco. Então, não raro alguém que trata de alguma neoplasia, através de quimioterapia, evoluem com níveis de bloqueio. Alguma patologia bacteriana ou viral mais comum como causa de bloqueio? Não. Em tese, qualquer miocardite, que seja viral, ou qualquer endocardite infecciosa, ela pode causar bloqueio. E atenção nesses casos, porque quando dá bloqueio é sinal que o caso está muito grave, ao ponto de já atingir os tecidos nervosos que são um pouco embutidos no miocárdio. Quando o processo infeccioso ou inflamatório chega até esse nível, é sinal que os nervos estão sendo acometidos e é um sinal de alerta importante. O tratamento vai ser um estímulo artificial. Mas existem aqueles casos, eu não sei, para que evolui para a necessidade de um transplante, aqueles bloqueios irreversíveis, né? Mesmo mantendo após esse estímulo, você não consegue reverter o quadro do bloqueio, ou já é um quadro que se aprofunda mais em tecido muscular, além de nervoso? Quando há uma miocardiopatia instalada, em que ocorre a diminuição da frequência cardíaca através de um bloqueio e uma alteração do músculo que bate, ele está comprometido, não bate mais, vai causar um quadro paralelo de bloqueio, que é a insuficiência cardíaca. E aí, a insuficiência cardíaca refratária indicaria um transplante daquela etiologia que causou a miocardiopatia. Mas os bloqueios, o mais grave, se trata com dispositivo eletrônico artificial, os marca-passos. O marca-passo. Tem uma foto de marca-passo aí, né? Isso é uma coleção dos vários tipos de marca-passo. Hoje o marca-passo cabe na palma da mão, 3, 4 centímetros
já chegou a ser muito grande. Isso é apenas um museu de marca-passo. Aí como é que, fisiologicamente, né? Como é que é esse estímulo? Você coloca isso no tecido subcutâneo, né? Esse gerador de pulso, ele vai gerar o pulso elétrico que o próprio tecido cardíaco fazia, doente agora, vai ser substituído por um gerador de pulsos eletrônicos em milivoltagens, ou seja, não é perceptível, não se sente que está estimulando, através de um fio condutor eletrônico. Você vê que esse já está implantado, né? Nós temos lá o gerador em cima, o gerador lá em cima e os dois eletrodos sendo implantados nas posições fisiológicas, atrial e ventricular, para manter o sincronismo do coração adequado. Isso. Tem mais vídeos com relação? É só mostrar o gerador de pulso, que é uma bateria de níquel hoje em dia. Ali o coração está batendo. E fica um eletrodo no átrio e outro no E ventrículo? outro no ventrículo. Pode haver mais sítios. Sério? A depender da doença do coração, a gente pode fazer estimulações multissítio, que faz com que uma área que não esteja batendo bem bata. Nossa. Mais de 2 eletrodos pode acontecer. Não pode haver uma interferência elétrica de um eletrodo com o outro? Não, isso cada um entra num canal próprio do gerador de pulso. O gerador de pulso é um computador, né? Um microcomputador que tem as suas funções próprias. Maravilha. Tem mais, vejo que tem umas fotos aí implantando, né? Coloca aí, por favor, essa sequência. Aí foi um ambiente centro cirúrgico implantando. Porque eu vejo que é um ambiente totalmente estéril para fazer. Uma cirurgia. Obviamente. E, pasme, há alguns anos, não sei quanto, o SUS pagava por um implante desses R$70. Eu não sei quanto está hoje, deve ter umas 3 vezes mais. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Mas é um pagamento ínfimo. Um pagamento ínfimo. Dizer, se você colocar... Para uma terapia de uma relevância uma vida, muito grande. né? É verdade. A tabela do SUS, nos procedimentos cardiovasculares, houve um avanço há muitos anos atrás e a gente está tentando, através da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e através do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, o DECA, empreendendo políticas para ver se há um reajuste nesses procedimentos para o procedimento médico. Os dispositivos, eles são caros. Continuam caros. Não tem ideia não hoje quanto custa um dispositivo. Um marca-passo desse, se você for pagar sem o SUS paga isso tudo, viu, gente? Mas se for pagar, custa em torno de 15, 20 mil, um marca-passo simples. Eu estive em uma cidade no sul, em São Paulo, e tem um diretor de um hospital em que ele manda, né, os custos para a casa da família, né, de quanto foi aquele procedimento. Eu achei isso extraordinário. Né? Ele não vai pagar nada, né? Foi tudo pago, mas assim, mostrava, né, quanto o médico recebeu, quanto foi a diária e etc. Eu acho que todo brasileiro deveria ter assim, uma curiosidade, um conhecimento, né? Porque às vezes você ainda sai falando que uma consulta, difícil, né? Uma consulta de um cardiologista que dura no mínimo meia hora, custa R$10 pelo SUS. Você vai repetir esse valor aqui. R$10. R$10. Alguém tem noção, né, disso, que um profissional que se dedica, né, uma consulta em clínica médica não passa de R$4, R$5 nessa faixa. Pelo SUS, sim. São esses valores. Né? Por isso que todo brasileiro luta por esse plano de saúde que é o maior do mundo. Né? Vamos usar lá e cuidar, e quem sabe um dia alguém vai abrir os olhos para remunerar e adequar uma realidade do que o brasileiro merece. Né? Remunerar melhor o procedimento médico. Isso, perfeito. A cobertura das órteses e próteses, o SUS desempenha
muito A parte, adequadamente. Né? Adequadamente. Por favor, mais fotos. Não, isso aí é uma visita de... Esse cara é um cara histórico. Alfredinho? É o meu filho e ao lado e no meio é o Dr. Joseph Brugada, que leva o nome da Síndrome de Brugada, que levou no mundo todo a se ter cuidado da prevenção com a morte súbita. Sim. Aqueles jogadores que morrem jogando bola, os atletas nas maratonas, que tem que ser identificada uma doença que leva o nome desse cirurgião, desse eletrofisiologista, cardiologista, que tem uma... E o que é que compreende essa síndrome? que faz com que as pessoas tenham arritmias malignas. Ele foi a uma cidade pequena, identificou toda a família. É um tipo, o nosso Chagas, Sim. que definiu, né, viu os sintomas, viu o tratamento e... Quem deveria ganhar Esse é o síndrome de Brugada. Prêmio Nobel de Medicina. Poderia ser um Nobel de único, Medicina. é o patrono da minha turma, né? Carlos Chagas. Sim, sim. Estudou tudo, desde o agente etiológico, a fisiopatologia, tratamento, Tudo. a prevenção. E nada mudou de forma importante mudou. até hoje. Até hoje. Maravilha. Você tem mais fotos, por favor? Isso é que os dois filhos me acompanham Maravilha, nos congressos. Perfeito. Isso aí? Isso aí é quando eu era residente, né? O doutor Zerbino, que eu tive o prazer de conhecer, de conviver alguns dias, quase que trabalhava com ele. Foi o primeiro transplante no Brasil. No Brasil, na América do Sul. Maravilha. Por favor. Esse é o doutor Adílio, né? Está recebendo ali algum ensinamento dele ali, tem que prestar atenção. Eu tenho uma foto lá dele, lá no Hospital Vereiro, no antigo Hospital do Açúcar, ele foi fazer uma visita certa vez. Nem era ministro ainda. Sim. Eu acredito que ele foi a pedido do Kleber, né? Tinha, na época. Sim, o Kleber trabalhou com ele. Trabalhou. Por favor. Veja um vídeo aí de uma jovem, né? Coincidentemente, hoje, ela sabia que eu vinha para o programa, coincidentemente, ela faz essa pergunta. Parabéns, professor Gerson, pelo seu programa Medicina em Destaque. Me chamo Liliane e eu tenho algumas dúvidas para tirar com o professor Alfredo. Fui submetida à cirurgia de aneurisma da aorta ascendente agora em fevereiro e eu sou portadora da síndrome de Sjögren, que foi isso que causou o aneurisma. E a minha dúvida é quanto eu puder engravidar, né, e o bebê nascer com bloqueio fetal, né? Essa é a minha dúvida e a minha angústia, né, por não ter essa certeza, que é o que muitos médicos falam, né, do tal do bloqueio fetal no bebê. Liliane, olha, mas você está ótima, então o tratamento foi bom e a questão da síndrome de Sjögren é que ela sendo uma doença do tecido conectivo, ela favorece não só a alteração de vasos importantes, como no caso a aorta, que a Liliane citou, mas também do tecido conjuntivo. Então, há sim possibilidade de bloqueios cardíacos nos fetos. E, para isso, a mãe tem que estar com a sua doença extremamente controlada, do ponto de vista clínico, laboratorial, mas haver uma observância durante a gestação, tanto da mãe e principalmente o feto, através de ecocardiograma fetal e ao nascimento, o eletrocardiograma. O risco existe. Mas aí tem hoje a medicina... Que você pode prevenir. Ter todo esse arsenal, sim, tanto na prevenção quanto na condução. Na condução. E se a criança nascer bloqueada, eu, por exemplo, já coloquei marca-passos em crianças com menos de 24 horas de vida que nasceram com bloqueios sintomáticos, congênitos sintomáticos. São as cardiopatias. Hoje a criança já está grandona. Essa que eu coloquei. Maravilha. Então, um conforto aí para a Aline, que é a medicina, e principalmente aqui em Alagoas, né? Nós temos bons centros de referência para o país, em termos de cardiologia. Vê se tem mais algum vídeo, alguma foto. Olá! O projeto Conhecer-se
nasce da preocupação do professor Alfredo Aurélio Marinho Rosa de sempre alertar aos médicos e estudantes de medicina as normas que regem o exercício da profissão. O nome do projeto forma a palavra conhecer através da junção de dois radicais, pelo processo de derivação parasintética na formação das palavras da gramática brasileira. O espírito do projeto é insistir que o profissional médico conheça as normas de boas práticas para o exercício da profissão. Então, isso aí agora eu peço assim, permissão para dizer da alegria, né? Eu passei 25 anos no Conselho Regional de Medicina e conhecer você está entre uma das melhores coisas que aconteceram, até pelo seu perfil de ético e também de curioso e bacharel em Direito, né? Isso, fazíamos sempre essa parceria com os pareceres, com o dia a dia da atividade, tanto cartorial quanto a julgadora, né, do CRM e também da formação médica e fiscalização. São as atividades do Conselho Regional de Medicina. Aí você traz esse projeto Conhecer e Exercer, né? Tem uma manifestação minha também com relação a esse projeto. Como é que nasceu aí, junto com os estudantes? Como é que foi? O José Menezes é um estudante do 2º ano de Medicina da UNIT, foi meu aluno e se interessou e está também fazendo. Na verdade, Gerson, é uma preocupação que eu tenho de que, haja visto que a medicina vive hoje na relação com a própria medicina, a medicina com a sociedade, a gente precisa sempre lembrar os médicos qual é o caminho da boa prática. E isso é através da Bíblia do médico, que é o Código de Ética Médica. Então, assim como a gente lê os nossos capítulos e versículos nas nossas Bíblias, o médico deve conhecer os seus 118 artigos do Código de Ética Médica para fazer com que ele passe longe das condutas que não sejam boas para a medicina. Para a medicina. Ver se tem um outro, acho que deve ser a minha pessoa, que também me manifestei com relação a esse mega projeto. Caríssimo Alfredo Aurélio, profissional a quem reputo todo o conhecimento de bases sólidas de medicina e do direito. A você que é pai desse projeto, Conhecer e Exercer, esse neologismo que aborda o conhecimento e o exercício da prática deontológica. Toda a comunidade médica irá com absoluta certeza lhe agradecer por esse projeto. Faço votos de que atinjam toda a comunidade acadêmica do nosso estado para que, conhecendo o nosso código deontológico, possa, com absoluta certeza, serem futuros profissionais no nosso estado e assim honrar a ética médica que está tão vulnerável nos dias atuais. Mas com absoluta certeza, esse projeto irá dar sustentabilidade à boa prática médica. Forte abraço, amigo. Obrigado. Muita coisa aqui que a gente aprendeu foi com você, né, Gerson? A gente aprendeu do convívio de amizade, do convívio como conselheiro e que eu sempre estou tirando de você o que você costuma dar de graça, que é o conhecimento, a boa palavra, tanto na fé como na ciência. E às vezes com uma poesiazinha, né? E com a poesia também. Mas temos outros vídeos. É bom, rapaz, estar com você aqui. Vamos lá. Olá. O projeto Coexercer é mais uma possibilidade de lembrar a médicos residentes e estudantes de medicina o bom exercício da profissão médica. Iremos lembrar as regras do Código de Ética Médica atual de maneira simples e objetiva a cada sessão para os que têm interesse em evitar inconvenientes no exercício da profissão médica.
É isso. Eu acredito que só sabe o peso de responder um processo no Conselho Regional de Medicina aquele que vive no momento de uma sindicância ou de um processo ético, né? E um projeto como esse faz com que ele possa adquirir os conhecimentos, né, que seria políticas de prevenção de erro médico, né? Isso é muito bom, tá? Então, oxalá, né? Tive que sair, alguns motivos você sabe, os outros... Mas você nunca sairá, nem na gestão, nem nessa gestão, nem em qualquer outra, porque a sua contribuição como conselheiro, como médico para a medicina alagoana, todos reconhecem o seu valor. Um professor já consagrado, um editor de livros que enchem as mesas e estantes, tanto de médicos como de advogados e como de leigos de outras áreas, para ir de encontro ao saber, ao conhecimento. Maravilha, obrigado. A amizade tem esse preço também que a gente paga. Próximo aí, Anderson. Querido amigo Gerson, um grande abraço para você e para este iluminar da nossa medicina, que é o Dr. Alfredo Aurélio. O Dr. Alfredo, além de ser um renomado cirurgião cardíaco, ele é um conselheiro destacado do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, que há muitos anos vem fazendo um trabalho magnífico, especialmente na corregedoria do nosso Conselho Regional. Eu faço esse destaque porque convivi nos últimos 5 anos com esse trabalho do Dr. Alfredo Aurélio e sei da sua enorme importância para com a medicina do Estado, especialmente para com os jovens médicos, porque ele preza por uma prática da ética médica coerente com todos os princípios que a nossa profissão requer. Ele orienta, ele ensina, ele ajuda e, acima de tudo, ele é um estudioso que transmite com capacidade, que transmite com grandeza, que transmite com muita coerência os fundamentos da ética médica. Uma ética que se tem que estar presente em todas as profissões. Na medicina, ela tem que estar no topo de qualquer prática, de qualquer atuação de um médico. Então, Alfredo, ele dignifica a nossa profissão como médico, como cirurgião, como conselheiro, como corregedor. A ele, os nossos efusivos abraços. Eu não sei nem como agradecer, né? Porque Fico até sem palavras, né? Fico sem palavras. O professor Álvaro, eu admiro desde quando eu fui da gestão pública e que tive um convívio com ele como chefe de gabinete de um governo, mas que me transmitiu toda essa questão da seriedade, da ética e do respeito entre colegas. Então, eu mais que aprendi com ele do que passei qualquer coisa. É um conselheiro que vai deixar, nessa gestão, o Conselho, por ter que vice-presidenciar uma sociedade muito importante ligada aos médicos, mas que, como você, nunca poderá ficar longe do Conselho, porque tanto você, Gerson, já falei, como o professor Álvaro, só tem a nos ensinar com toda a ponderação, o respeito, né, e trazendo esses valores de moralidade, que são muito mais importantes do que os éticos. A moral a gente não pune. Então, a moral está acima da ética. A ética é uma norma que a gente institui, que em convívio nós acertamos exercer aquela conduta. Mas moral e eticamente, tanto o professor Álvaro como você, deixa exemplos para mim e para toda uma geração de médicos. É como tem um professor da USP, me fugiu, tem o Marcos Segler, sempre estava junto com ele, disse que ética e moral, um é fenotípica, o outro
É o genótipo. É o genótipo. Exatamente. Sim. É isso mesmo. Interessante essa comparação. É isso mesmo. Nós estávamos aqui, eu e o professor Álvaro, quando nós gravamos um vídeo de apoio, não é? A chapa que foi eleita, por reconhecer que, dizia eu à época, que para ser um cardiologista não basta ser médico, assim como para ser um legista não basta ser médico. É preciso toda uma experiência, assim como para ser conselheiro. Não é uma especialidade, mas é uma responsabilidade que você tem que adquirir com o tempo, né? Você trocar um plantel por uma turma que não conviveu, né? Não sabe da experiência, da função judicante, por exemplo, né? De toda a processualística, né? De um julgamento, é um ato assim que deve ser considerado, né? Eu acredito que a população, considerado assim, de extrema responsabilidade, e que a população médica está de parabéns, né? Com todo respeito à outra equipe que estava montada, mas se fez bem em eleger a chapa 1. E foi exatamente ao meio a essa campanha que você aparece. Eu achei interessante você ir em Irapuã no momento da entrevista, né? Veja isso, tá, Emerson? Esse sentido de renovar, que é uma proposta que nós estamos dando, porque a chapa tem muitos médicos candidatos ao novo mandato, é que eles estão indo apaixonados para aprender e para depois, naturalmente, ao ocorrer as mudanças diretoras que são necessárias no Conselho. Não há para ser de assalto ou de súbito o conhecimento de um Conselho. Tem que se ter lentidão. E, nesse sentido, a chapa 1 é a chapa que traz o melhor quadro para essa vivência. Fiz questão de trazer esse vídeo, primeiro é um hábito que nós temos, né, de quando um está com a palavra, né, há um enriquecimento do olhar do outro, né? O professor Irapuã, né, é um cabedal científico também, né, um exemplo de conselheiro, e ver como ele contempla, né, a sua fala, né, há um respeito mútuo, e como você foi feliz em respeitar também a outra chapa, a chapa opositora, dizer que eles estão ávidos, obviamente, a serem conselheiros para adquirir uma experiência, né, mas trocar o plantel 100% assim é de extrema responsabilidade. Aos poucos, né, tiveram alguns que aderiram a chapa 1, estão lá com absoluta certeza, serão multiplicadores, né, para novos caminhos. É isso, professor Aurélio. Vê se tem mais um vídeo aí, por favor. Dr. Gerson, parabéns pelo programa que informa a Sociedade de Medicina e dos médicos que contribuem para a sociedade. Dr. Alfredo Aurélio é um médico apaixonado pela medicina e pelo seu ensino, e como meu pai foi um dos grandes responsáveis pela minha escolha à profissão. Parabéns pelo programa e ao meu pai. Abraço. Olha. Fechou para deixar a gente no chão agora. É aquela rasteira final. Mas, Gerson, a gente sempre se sente bem aqui, né? E primeiro com o objetivo do programa, que é passar alguma coisa, não só para um médico, mas sobre a medicina, para qualquer espectador, né? Vídeo espectador. E a gente sempre estará à disposição para você, para o seu programa, para o que puder. E que a gente vem como um entrevistado, mas vem com o prazer de tê-lo como um entrevistador. Esse prazer é também nesta direção, porque nós aprendemos a isso, né? E esse programa que consolida já há anos, já décadas não. Anos só. Mas vamos chegar já. Sim. Há décadas enaltece a medicina. O nome do programa, ele diz o que é, né?
é a medicina em destaque. Então, isso para todos os médicos é importante. Eu agradeço a sua presença aqui, tá certo? Estendo um abraço a todos novos, né, nessa nova gestão lá do Conselho Regional de Medicina. Talvez vocês sintam falta de um, mas eu vou sentir falta dos 30 e tantos, né, dos quais me afastei, mas como você disse, estou sempre à disposição dessa instituição que por 25 anos nós estivemos lá lado a lado, zelando pela profissão médica. Dizer que o programa, ele não é, você diz da importância de estar aqui ao meu lado, mas assim, ele não se faz sem a presença de cada um de vocês que vem aqui, né? Sem a presença de nossos telespectadores que fazem com que esse programa aconteça ao lado do nosso patrocinador. E é muito gratificante para nós, em cada esquina que chegamos, em cada ambiente, né, restaurantes, etc., as pessoas dizem, olha, gostei daquela entrevista, daquela outra. E isso nos engrandece bastante. Então, nosso agradecimento a você, ao patrocínio, nossos telespectadores, mas acima de tudo a Deus, que nos dá a absoluta certeza de que na próxima semana nós estaremos aqui na TV Mar, canal 525 da NET, claro, trazendo mais um Medicina em Destaque. Fiquem com Deus.